Compartilhamos na aula passada com você, primeira motivação pela qual nós pregamos, porque nós temos algo que os outros não têm, e o que é mais precioso, nós podemos compartilhar com eles. Amém, irmãos? Sabe, eu sei que nós temos que ter cuidado com as ilustrações que nós usamos, mas é com muita reverência que eu vou falar isso para você. Ser nascido de Deus, evangelizar, é você ser um instrumento de um santo contágio espiritual. No dia em que você nasceu de novo, diz a Bíblia, a vida de Deus entrou dentro de você. Essa vida de Deus, ela é como um vírus celestial. Com toda reverência eu falo isso. É um vírus celestial que foi injetado em você. Hoje ele está incubado aí dentro. Você sabe, tem certas doenças, como a AIDS, por exemplo, que você é contagiado, mas a doença não se manifesta. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você tem o vírus, mas a doença não apareceu ainda. Assim acontece conosco, os filhos de Deus. Nós temos essa santa doença da vida de Deus em nós. O vírus da presença de Deus em nós. Mas ainda não manifestou o que haveremos de ser. Porque no dia que manifestar, então, nós seremos glorificados. Amém, meus irmãos? Mas mesmo enquanto está incubada, tem poder de contágio. Então uma pessoa que tem, por exemplo, o vírus da AIDS incubado, mesmo que ela não esteja doente, ela pode contagiar outro, passar para outro. Nós também temos esse poder. Nós podemos passar essa vida para o outro. Nós contaminamos os outros. Isso não tem jeito. Alguém me perguntou, pastor, quem é salvo para sempre? Vou dizer para você só isso aqui, querido. Esse santo vírus não tem cura. Uma vez que ele entra em você, não tem mais jeito de tirar ele de dentro de você. Não existe um antídoto contra ele. Uma vez que ele entrou, ele vai começar a trabalhar dentro de você, ele está operando, ele vai começar a entrar em cada área, ele vai se infiltrar em cada parte do seu ser, e de repente vai chegar um momento em que haverá uma explosão, e todos então verão, você tinha, porque agora eu estou vendo, você é um filho de Deus. Virá então a glória dos filhos de Deus. Mas enquanto esse dia não vem, nós estamos aqui aptos para produzir esse contágio ao nosso derredor. Por isso o diabo quer nos isolar. Observa que a mentalidade comum dos crentes é de isolamento. O medo dos crentes é de se misturar com o mundo. É um medo justo, porque a Bíblia fala para não sentar em roda de escarnecedores. Mas olha, Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Sabe por quê? Não é porque Jesus sentava em roda de escarnecedores, mas é porque Jesus não se isolava. Ele deixava que a vida de Deus que estava nele passasse para os outros. Ele permitia esse santo contágio. Às vezes nós nos isolamos porque religiosamente achamos que isolados somos mais santos. Santidade é separação, não é isolamento. Você não vai ser mais santo trancado no seu quarto, está me ouvindo? O fato de você estar isolado, fechado, enclausurado em prédios de templos religiosos, não vai fazer você mais santo. A santidade de Deus já está em você, porque é a vida de Deus. Agora o Senhor espera que você saia e seja sal, e comece a salgar, e comece a contagiar os outros com essa santa vida de Deus. E sabe qual a maneira de contágio? Oral. Contágio é oral. É quando você fala e o outro ouve, aí a semente entra dentro dele. Aí se abrir, aí acabou. Não sai mais. É transformado em filho de Deus. Amém, meus irmãos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem. Então, é um poder celestial que vem sobre você. Você é transformado em filho de Deus. Não meramente adotivo, mas gerado. Você é gerado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Segunda razão, porque precisamos, ou que deve nos motivar a evangelizar, é que nós somos representantes de Deus. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo nos foi dado como vida.
Então nós recebemos o Espírito Santo como vida quando nós nos convertemos. Mas o Espírito Santo também nos foi dado como um revestimento. Entendeu? E esse revestimento é para nos dar poder e autoridade. E autoridade. Isso é como um guarda. Essa ilustração é fácil de você entender. É como um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, para ele poder trabalhar, ele precisa de quê? Primeiro ele precisa de comer para ter energia. Não é? Então essa comida, essa energia, é um aspecto do Espírito de Deus. Né, que entra em nós para ser a nossa energia, a nossa vida. Mas uma vez que esse guarda, então, acabou de se alimentar, ele tem que fazer o que agora? Ele tem que vestir a sua farda. Se esse guarda sem farda, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se o guarda sem farda resolve parar no meio de uma avenida e apitar para um carro parar, o que pode acontecer com ele? Ser atropelado. É ou não é? O que está faltando a ele? Ele não tem vida? Ele não tem vida? Ele não comeu em casa? Por que o carro não parou? Porque o Espírito Santo não é só para ser vida, é para ser também revestimento. Aí uma vez que esse guarda é revestido, ou seja, ele veste a farda, aí o que acontece? Ele ganha autoridade. Aí na hora que ele chega com a farda no meio do trânsito, e ele aponta e apita, aí os carros param, sim ou não? Por que os carros param? Porque ele é poderoso? Os carros param pelo poder do guarda? Param pela autoridade. Lembra que eu falei de autoridade para você? A autoridade é o centro de tudo. Então nós também recebemos, ou precisamos receber, o revestimento do Espírito para termos o quê? Autoridade. Então muitos crentes, eles até comem a palavra, eles até bebem do Espírito, eles têm vida. Eles são pessoas que estão ali, vamos dizer, energizadas por dentro. Mas está faltando para eles um revestimento. Por isso que às vezes eles não têm autoridade sobre as obras do inferno. Por isso que às vezes eles chegam e mandam e nada acontece. Por quê? Porque não está revestido. Tem que revestir. O Espírito Santo tem que vir também por fora. É um revestimento. Agora, você não precisa ficar clamando e implorando como se Deus não quisesse dar. O Espírito Santo já foi enviado, ele já desceu sobre nós. Ele já está aqui. É só que nos posicionarmos para sermos revestidos dele. Faça o teste. Você vai ver o que eu estou dizendo. Amém, meus irmãos? Agora é claro também que o guarda tem a sua arma. Não é? Nós também temos a nossa arma. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Porque tudo que nós fazemos é pela palavra e pelo Espírito. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Então qual que é a razão pela qual muitos não evangelizam? Porque na verdade não são cheios do Espírito. Não são cheios de Deus. Por isso não fica pensando que é uma questão que depende de você. Sabe, não é o fato de você ser extraordinário, inteligente, culto. Não é isso. Não é isso. Você pode, do seu jeito, no seu linguajar, no lugar onde você está, como você vive, é assim que Deus vai usar você. Fico lembrando daquela empregada de Naamã. Lembra de Naamã, o leproso? Ele tinha uma empregada evangelista. Não fala o nome dela, só fala que era uma garota, uma mocinha. E ela ficava vendo o patrão dela, o amo dela, leproso, terrível, asqueroso. E ela só fez um comentário: ah, se meu patrão conhecesse o Deus de Israel. Ah, se ele conhecesse o profeta que tem lá. Ah, se ele soubesse do poder de Deus, ele ia ficar limpo dessa lepra, ele não ia ficar desse jeito. O evangelista, alguém mudou a história ali. Atiçou Naamã, atiçou a mulher dele, tem jeito para você, tem esperança para você. Mas quem falou? Foi algum médico? Quem disse? Foram cientistas de Harvard? Quem falou que tem jeito? Não, foi a empregada. A empregada falou que tem gente aí, que tem um poder e que as coisas acontecem. Entende? A história pode mudar por causa do testemunho da pessoa mais simples, desde que esteja revestida do poder de Deus. Pessoas singulares, em talento, personalidade, idade, aptidão, simples. Deus vai usar você lá onde você está, para atingir quem deve ser atingido.
para tocar quem deve ser tocado. Todos nós, basta esse revestimento. Nós somos agentes da reconciliação, mas isso só funciona se estiver cheio do Espírito. Só funciona se houver unção de Deus. E que eu não estou exagerando na importância disso. Entende? Isso não deve ser algo também místico, assim, que você, a sensação de que você nunca alcança. Não. Isso é algo extremamente prático, podemos ter, devemos buscar e devemos manter. É como combustível, você usa, precisa de recarregar, está me ouvindo? Algumas pessoas pensam que é uma vez por todas, e por isso não frutificam muito. Mas eu vou dizer para você, o segredo da multiplicação de uma célula é só esse, enchimento do Espírito. Célula cheia do Espírito, tem jeito de não multiplicar? Encheu do Espírito, multiplica. Porque o Espírito é um Espírito de fecundidade, de multiplicação. A igreja que se enche do Espírito, tem como ela não crescer? Não tem jeito. Porque o Espírito produz essa fecundidade, essa multiplicação. Por isso, o Espírito é o centro de tudo. Cristo em nós é o centro de tudo. Lembra dos corações que eu mostrei para os irmãos aqui na aula? Está tudo conectado. Isso é uma motivação. O Senhor não nos mandou fazer uma tarefa sem nos dar a capacitação, não. Ele nos deu a capacitação sobrenatural. Quantos creem que isso é verdade? Vamos avançar. Terceiro, nós precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. Pastor, você falou das boas novas. É isso mesmo. Você vai falar do inferno, mas como boas novas para ela. Você vai dizer para ela, olha, infelizmente o inferno existe sim. Quantos realmente acreditam na realidade do inferno? Você acredita mesmo? Ou você acha que isso é uma doutrina medieval da Igreja Católica? Não, isso é medieval, isso aí é coisa de Dante Alighieri, século XIII. Nós estamos no século XXI, falar de inferno hoje é uma aberração, é um atraso sem jeito. Por quê? Porque nós ficamos tão modernos que não tem mais. Mas preste atenção, a Bíblia fala que o inferno é uma realidade. E sabe o que mais? Muitas pessoas estão indo para lá. E sabe o que entristece? É que tem gente que não se importa com isso. Não liga para isso. Como é que o amor de Deus pode estar no nosso coração e nós não nos importarmos com o destino eterno das pessoas? Como é possível alguém dizer que tem o amor de Deus em si e ignorar a perdição das pessoas? Eu não quero aqui ser apelativo, mas pessoas próximas de você podem estar indo para o inferno e você poderia estender a mão para ela. E você não alertou, não falou. Esse tempo atrás, tivemos algumas experiências fortes com relação a isso. Eu tinha um vizinho. Esse vizinho, nós convivíamos. As suas filhas se converteram, foram para a igreja. Ele era meu vizinho. Mas para ele mesmo eu nunca tinha pregado. Talvez suas filhas tivessem pregado para ele, mas eu mesmo não preguei para ele. E aconteceu um dia, numa sexta-feira, ele amanheceu com a dor de cabeça terrível, tão grande que não tinha nada que passava. Ele foi no médico, e o médico falou para ele, olha, você está com a virose. Você sabe, quando o médico não sabe o que você tem, fala que você tem virose. Isso significa o seguinte, não sei o que é. Aí falou que ele tinha uma virose. Isso foi na sexta-feira, numa sexta-feira. No sábado de manhã, ele mandou um recado para mim. Pede o pastor para vir orar e conversar comigo. Ele estava sentindo algo. E eu falei, olha, amanhã eu vou. Era no sábado de manhã. Amanhã eu vou, domingo, eu vou ter ocasião à tarde para visitá-lo, porque eu pensei, é só uma virose. Amanhã eu vou. À tardezinha ele entrou em coma. Domingo, na hora do almoço, ele morreu. Na tarde que eu ia visitá-lo, eu fui no cemitério para vê-lo. E sabe, ele pediu para mim, fala para o pastor vir aqui conversar comigo, eu preciso falar com ele, eu quero também que ele ore por mim. Ele nunca tinha se aberto para o evangelho.
Ele nunca tinha falado nada, uma pessoa extremamente simpática, amável, sempre me cumprimentava, todos os dias eu entrava em casa e me cumprimentava, mas eu nunca tinha pregado para ele. Mas ele pediu, ele falou, ele sentiu, ele percebeu, o que eu estou passando não é normal, isso é diferente. Pede o pastor para vir aqui. Sabe o que foi? Eu falei que ia amanhã, mas amanhã foi tarde demais para ele. Eu não vou dizer que eu era a última oportunidade dele, mas eu de fato não sei. Suas filhas também eram da igreja, talvez ele ouviu. Talvez só o fato dele pedir para conversar comigo já mostrava que ele estava invocando o Senhor. Eu não sei. Mas e se não foi nada disso? E se houvesse necessidade de fato de eu chegar lá e falar para ele, e fazer uma oração com ele de entrega, e ele poder se entregar ao Senhor e partir para a glória? Não sei. Alguém poderia morrer. Alguém pode morrer. As coisas acontecem. Um outro pastor, ano passado eu estava ministrando esse assunto, e bem no dia que eu estava ministrando, eu contei essa experiência. Bem no dia, eu contei essa experiência. Nos Estados Unidos, eu estava pregando lá. Aí o pastor, na semana seguinte, ele me ligou. Ele chegou em casa, tinha um recado na secretária eletrônica. Pastor, meu nome é fulano, eu estive na sua igreja, e eu preciso muito de conversar, preciso muito de ajuda. O pastor não teve condição de ligar de volta, ele me dizendo, muita coisa para fazer, não ligou. No outro dia, ele chegou em casa, outra mensagem. Ele falou, pastor, eu pedi de novo, eu estou desesperado, eu preciso muito que o Senhor me ligue, me ajude. E o pastor, de novo, esqueceu, se envolveu com outras coisas. Na quarta-feira ele recebeu a ligação. O rapaz havia se matado. 2 vezes, 2 mensagens de secretária eletrônica. O pastor me ligou. Há uma angústia que bate no coração nessa hora. Porque nós somos pastores, afinal de contas. Nós estamos exclusivamente para isso. E as pessoas perecem com um recado na secretária eletrônica. Eu disse para ele, deixa gravado isso, filho. Não apaga não. De vez em quando você toca isso aí, só para você lembrar como é o grito de um aflito, pedindo a mão, estende para mim. Pastor, mas isso não é um tipo de masoquismo, de sofrimento? Eu falei, não. Isso é uma maneira de você se conscientizar. Porque tem gente clamando, que não está gravado na sua secretária eletrônica. Mas aconteceu, olha que coisa interessante. Ele mesmo, eu estava lá, aí veio um irmão, foi visitar os Estados Unidos. Alguém daqui, não era crente, irmão de uma pessoa lá na igreja. Foi visitar. Está aqui, vivendo a sua vida normal, olha como é que são as coisas. Foi visitar a irmã, chegou lá, a irmã tinha virado crente. Virou crente. E falou, que bom que você veio me visitar, porque agora eu preciso testemunhar para você o que Deus está fazendo na minha vida. E falou para ele. E então eles resolveram sair para passear naquelas freeways americanas, não sei se os irmãos conhecem. E aconteceu um negócio, assim, inimaginável. Na outra pista, vindo na outra direção, tinha uma caminhonete vindo, carregando um trator, alguma coisa na carroceria. E por algum motivo, a roda do trator em cima soltou, caiu da caminhonete, atravessou para o outro lado da pista e veio e bateu em cima do carro, em cima dele que estava dirigindo, e ele morreu instantaneamente, só ele. Os outros não tiveram nenhum arranhão, nem a irmã, nem ninguém. Ele saiu daqui para ir morrer nos Estados Unidos. Mas sabe o que é precioso a respeito dessa história? É que aqui não havia ninguém falando para ele, mas quando ele chegou lá, a primeira coisa que a irmã falou, que bom que você chegou aqui, porque eu estava louca para te falar o que Deus tem feito na minha vida e quer fazer na sua vida também. Ela pregou para ele, no outro dia, ele morreu, ela nem sabia. Ela nem sabia, você não sabe. Eu não estou querendo aqui colocar você numa situação de pânico, mas você sabe que dia vai partir os seus parentes? Pessoas morrem com um escorregão numa casca de banana na porta de casa. Você bate a cabeça no meio-fio, acabou, tchau. Não tem mais nada. Hoje eu estou aqui pregando para você e todo mundo está me ouvindo. E você pode ir no meu enterro amanhã à tarde. É essa a história da vida. É assim que funciona. Então nós temos que falar da urgência, sim.
Porque o inferno é uma realidade. A palavra de Deus fala isso, e são muitos os versículos, eu não vou ler com você todos. Provérbios 15, 24 diz: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Isso não é alegoria nem invenção, está na Bíblia. Provérbios 23, 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Falando da criança. Oséias 13, 14 fala: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Mateus 5, 22 diz: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão é sujeito a julgamento, mas aquele que chamar tolo é sujeito ao inferno. Foi Jesus quem disse. Ele mesmo também falou: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, porque é melhor perder um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Há um inferno, há uma separação eterna de Deus. Aí você fala: Deus não faria isso. Mas Deus não quer que ninguém vá para lá. Deus não quer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os homens vão para lá quando os homens seguem o diabo. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Mas tem que haver em nós um senso de urgência. Um senso de seriedade no que nós estamos fazendo. Então, nós não queremos multiplicar sempre para aparecer. Nós não queremos ter igreja grande para nos elogiarem, dizendo: ai, como essa igreja é maravilhosa. Sabe? Não é isso que está no nosso coração, não. Nós queremos ver multidões de salvos, porque nós sabemos que o inferno é real. Eu tive um sonho há 2 meses atrás, antes de acabar o ano, e uma voz me dizia, bem forte, um grave, e ela me dizia: você acredita realmente no inferno? E eu no meu sonho respondia: Senhor, o Senhor sabe, eu creio, a tua palavra declara, é verdade. Aí a voz dizia: então não existe esforço grande demais para livrar alguém de lá. Se você realmente crê, dizia a voz, não tem então esforço grande demais. Eu acordei e eu fiquei pensando, às vezes achamos que estamos trabalhando demais, estamos esforçando demais, estamos cobrando demais dos irmãos. Às vezes achamos que nós estamos envolvidos demais, temos que diminuir um pouco o envolvimento, está pesado. Mas aquela voz dizia: se você crê que o inferno é real, então não tem trabalho que é grande demais. Não tem esforço que é grande demais. O que você está disposto a fazer para livrar uma alma do inferno? Jesus abandonou a sua glória e morreu na cruz. Eu sou discípulo de Jesus. Eu vou seguir após ele. Vou fazer o que tiver que fazer. Se eu ficar rouco, fiquei. Se eu perder a voz, perdi. Se eu vier a falecer, faleci. Se o Senhor quiser que a minha vida seja oferecida em libação, que seja oferecida, mas que eu seja um ministério vivo na presença de Deus, que tenha um encargo genuíno por aquilo que Deus tem encargo, e que não nos poupemos, porque nós cremos que isso é verdade. Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Vai para o inferno inteiro, alma e corpo. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, ou descerás até o inferno. Mateus 11, 23. A palavra do Senhor diz, Mateus 23, 15, Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E no verso 23, Jesus diz: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa é a pergunta. Como escapar da condenação do inferno? Jesus contou a história de Abraão e de Lázaro. E no inferno, diz lá em Lucas 16, 19, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Estava no inferno. Tem pessoas que falam que é só uma historinha. Isso é uma historinha que Jesus contou. Não, Jesus falou de coisas que ele tinha visto. Ele falou de fatos reais. Tem gente que já está lá no inferno. Essa é a palavra de Deus. Apocalipse 1,18, Jesus disse: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não é o diabo que tem as chaves do inferno. É Jesus que tem as chaves da morte e do inferno. E Ele não quer que ninguém vá para lá. E Ele nos deu as chaves do reino. Sabe para quê? Para nós podermos entrar e saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Quantos tem carne para multiplicar a célula aqui? Oh Deus.
Quarto motivo por que evangelizamos, porque há uma recompensa para nós quando evangelizamos. Devemos pensar assim na recompensa. A motivação última do evangelismo é a recompensa. E essa recompensa acontece de duas maneiras. Primeiro, porque nos alegramos demais quando um filho nasce. Essa é a alegria que os anjos também têm no céu. Porque Jesus disse lá em Lucas 15:7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisavam de arrependimento. Quando um pecador miserável, corrupto, imundo, imoral, depravado, se converte e se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Eu quero ver festa no céu, mas também quero festejar aqui na terra. Eu quero celebrar a salvação das almas. Não é uma questão de religião, não é uma questão de encher o prédio da minha igreja, não é uma questão da minha denominação, não é uma questão do nome da minha igreja, isso tudo é irrelevante, isso tudo não tem valor nenhum. O que tem valor é nasceu de novo, é nova criatura, isso é que tem valor. Que a bênção de Deus seja sobre todos aqueles que creem dessa maneira, porque isso é que tem valor. Religião é nada. O segundo motivo é porque aqueles que nós ganhamos, eles mesmos serão a nossa coroa no céu. Paulo diz lá em Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa. Tem irmão que quer ganhar coroa no céu, nunca ganhou nenhuma alma, vai ganhar coroa nenhuma. Sua coroa são as almas que você ganha. Não levamos nada deste mundo, só levamos daqui aqueles que nós geramos para Deus. Só vai levar desse mundo os filhos que você gerar para Deus. E lá eles serão a sua coroa, como está também em 1 Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus e na sua vinda? Não sois vós? Paulo falando de quem? Dos seus filhos, seus discípulos. Vocês são a minha glória, vocês são a minha coroa. Você quer ter uma coroa? Coroa são os filhos. Eu quero ter uma coroa de glória naquele dia. Eu quero trabalhar para isso, eu quero viver em função disso, eu quero me envolver nisso, quero me desgastar para isso, não quero me poupar, quero ter encargo, quero ter seriedade. Nosso trabalho tem uma importância para a eternidade. O que o engenheiro faz fica aqui, o que o médico faz é limitado aqui. São coisas boas, mas são limitadas. Mas o que nós fazemos tem repercussão para a eternidade. Cada um de nós podemos marcar a eternidade gerando filhos para Deus. Quantos querem fazer isso? Quinto e último motivo, não é o principal, mas também é real. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Se formos fiéis, teremos a recompensa. Mas se formos negligentes, seremos punidos. Deus nos deu recursos, Deus nos deu dinheiro, porque a igreja nunca teve tanto recurso quanto tem hoje. Hoje tem CD, DVD, fita cassete, literatura, livro, computador, televisão, satélite, tudo isso. A igreja tem acesso a tudo isso. O Senhor vai requerer. A quem muito é dado, muito será exigido. Por isso eu procuro gastar cada centavo da igreja para levantar mais pastores, mais obreiros, para ter mais gente pregando, mais atalaias sendo levantados. Isso é um encargo. Isso é seriedade com uma realidade celestial. Sobre nós pesa a responsabilidade do atalaia. O que o atalaia fazia? Saber a verdade e não revelar. Perceber o outro indo para o abismo e não advertir. Ter um depósito e não compartilhar. Conhecer um remédio e não disponibilizar. São situações passíveis de juízo diante de Deus. Torna o homem culpado diante de Deus. Lá em Ezequiel 3,17 diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Quando eu te disser, avisa. E você por timidez, medo, por vergonha, por qualquer outro motivo, não advertir o perverso, e ele morrer na perversidade dele, tendo você do lado dele, ele vai ser condenado, mas o Senhor diz, eu vou requerer de você. Como é que vai ser isso? Não sei. Como é que é ser requerido por Deus? Não tenho a menor ideia. Só sei de uma coisa, eu não quero que o Senhor requeira de mim o sangue de ninguém. Eu já não vou deixar para amanhã o que pode ser feito agora. Porque sabe, amanhã pode ser tarde demais para alguém que está muito perto de você hoje.
Vamos ter essa seriedade. Quantos querem compartilhar esse encargo no coração? Põe a sua mão no seu peito, de maneira simbólica. Peça ao Senhor. Fala, Deus, renova em mim o encargo. Seja eu sério a respeito das realidades espirituais. Porque o inferno é uma realidade. E nós não estamos brincando com as coisas do céu. Ora, vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando.